Olá você, seja muito bem-vindo à Porta Oculta. Eu sou Cassiano e o primeiro tema em que vamos desenvolver este primeiro módulo denominado a numerologia oculta. Este primeiro encontro vamos fazer uma apresentação sobre a numerologia, tratar de alguns aspectos importantes que envolvem ela, falaremos sobre algumas figuras históricas importantes. Separei alguns textos ao qual eu farei citações aqui, temas dos quais eu julguei serem importantes, serem abordados nessa primeira atividade, né? Seria uma atividade introdutória para que possamos desenvolver os temas de forma mais profunda a partir do próximo encontro, né? Fazer algumas breves pontuações antes de dar início, né? Todo esse material todo esse material, todo esse essa compreensão, né, que eu gostaria de trazer aqui para todos, faz parte de um entendimento assimilado ao longo de alguns anos, né? Esses conhecimentos, eles são frutos de leituras, de pesquisas e de muitas reflexões, né? A forma em que eu vou apresentar o tema em si para vocês é algo do qual eu nunca me deparei em um livro, né? Um livro que abordasse o tema exatamente dessa forma, né? Mas é assim da forma em que eu pude compreender e que eu julguei ser a melhor forma possível de apresentar, né? Principalmente quando formos falar sobre os números em si, né? Que são valores de um nível de abstração muito elevado, né? Então, não existe um material em si formulado em que tem todo esse conteúdo ao qual eu apresentarei, né? Mas se trata realmente de um compilado de muitos estudos, não somente dentro da própria numerologia, mas estudos dentro da própria cabala, dentro do próprio tarô, né? Porque tudo acaba convergindo para um mesmo caminho. Então essa é uma observação inicial que eu julgo muito importante trazer, né? Todo o conteúdo aqui realmente é fruto de estudo, né? Não é nada em que me foi transmitido de alguma forma. É fruto realmente de muita dedicação e de muito suor. Isso é um ponto importante a ser levantado, né? E outro dele, o que eu falar aqui, eu estou longe de me dizer como um dono da verdade, né? Alguém que sabe, né? E que isso que eu estou falando aqui é uma verdade imutável. Não. Não gostaria que você, meu ouvinte, abordasse dessa forma. Entenda que são reflexões, são pontos de vistas, pontos de percepções dos quais eu pude ter através desse tipo de estudo, né? E que pode estar errado, como pode estar correto, né? A questão é, o que eu falarei aqui para vocês é algo que faz sentido para mim, né? Algo que bateu em ressonância comigo e que é uma verdade para mim, né? É uma verdade até uma certa gramatura, né? Pode ser que em algum momento eu me depare com um ensinamento diferente e eu estarei disposto a abrir mão do que eu entendo por verdade hoje. Então, não acredite em nada daquilo que for apresentado aqui, a menos que isso ressoe com você também, né? E se não ressoar com você, não tem problema nenhum nisso, porque a verdade ela se manifesta de diversas formas diferentes para cada um de nós.
Algumas citações que eu farei no decorrer dessa atividade, eu vou dar a referência e deixarei escrito na descrição desta apresentação. Então, de início, né, considerei esse primeiro capítulo aqui como a iniciação à numerologia, por se tratar de uma apresentação, né, do próprio tema. Então, o que seria a numerologia? A numerologia, nós podemos distinguir ela de duas formas. Uma primeira forma seria uma versão profana da numerologia. A numerologia em que vai abordar temas pessoais, como desejos, como vontades nossas, né? Como eu posso usar a numerologia para ter o resultado ao qual eu desejo, né? Isso seria a sua versão profana. Existe uma versão mais superior, mais elevada da numerologia, que é a qual nós trabalharemos aqui, com a qual eu gostaria de apresentar para vocês, né? Uma numerologia que vai a pontos mais profundos, né, da existência do cosmos, da existência do ser humano, né? Um próprio plano, um princípio de criação ao qual a numerologia pode representar isso de uma maneira simbólica, né? Então, a numerologia, ela é sim um sistema que possui uma linguagem simbólica, né? Os números, eles são símbolos. Eu posso sim interpretar um número como um fator quantitativo, né? Onde eu posso contar o número de copos, por exemplo. Eu tenho o número como um fator quantitativo numa situação como essa. Agora eu posso olhar o número de uma forma muito mais profunda do que isso, não é? Eu posso olhar o número 1 e buscar enxergar o que tem por detrás desse 1, né? O que esse número 1 pode representar? O que esse número 1 vai representar para mim? O que esse número 1 representa dentro de uma consciência cósmica, né? Vai representar alguma coisa. Então isso seria uma linguagem simbólica, né? Eu não estou buscando ver o número 1 como uma expressão de um algo, mas sim como uma expressão de uma qualidade ao qual esse número pode ter, né? Os números, eles então passam a ser algo muito além do que nós usamos ele no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Como algo para ser mensurado. Eles passam realmente a carregar um emblema, né? Um arquétipo, poderíamos dizer. Seria o fator abstrato do número. Os números representam muito mais do que uma própria quantidade, né? E aí temos uma outra expressão, né? Onde tudo é número e tudo pode ser interpretado pelos números. Eu consigo utilizar os números de formas muito aquém do que estamos acostumados, né? Eu posso entender qual é a energia de um ambiente, por exemplo, vendo o número de pessoas que estão presentes dentro desse ambiente, né? Isso vai representar uma certa quantidade. Eu tenho uma quantidade de pessoas dentro deste ambiente. Então, qual é a qualidade que está imantada a esse ambiente devido a esse número específico de pessoas que estão ali, né? Isso é um exemplo desse fator abstrato que os números podem carregar, né? E Pitágoras falava muito realmente disso, né? Onde tudo é número, tudo pode ser expressado através de números, podemos chegar a uma formulação matemática em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer meio, tudo isso através dos números. E aí eu separei uma frase que exemplifica muito isso, uma frase atribuída a Galileu Galilei, onde ele diz que a matemática é a linguagem com a qual Deus escreveu o universo. Veremos mais adiante
falaremos um pouco sobre Pitágoras e a própria escola pitagórica. Uma das buscas em que eles tinham era realmente entender os fundamentos da natureza através da própria matemática, ou como utilizar da matemática para compreender o que acontece no universo, com o que acontece dentro da própria natureza, não é? E a física em si, ela acaba abordando esse tema de uma forma similar, né? Onde busca-se encontrar equações, busca-se formular teoremas para entender coisas, né? Entender como as coisas acontecem, né? Isaac Newton foi um grande estudioso dentro do meio da numerologia, da astrologia, dentro dos próprios estudos cabalísticos, né? E foi um grande físico, né? Não somente físico, foi um matemático, mas foi um ser na sua grande genialidade que, conciliando esses estudos esotéricos com os estudos da própria matemática, da própria física, conseguiu formular coisas que nós utilizamos até hoje, não é? As leis fundamentais de Newton, qualquer pessoa que tenha passado pelo ensino médio se deparou com as leis da mecânica que Newton deixou, as leis da termodinâmica. Então, é a combinação, né, tanto do estudo espiritual quanto do estudo material que permite com que seja unificado isso de pouco em pouco, né, de forma gradativa. E entrando nesse critério das explicações, né, das construções do universo, que pode ser interpretado pela própria matemática, eu preparei um texto breve aqui para definir um pouquinho sobre um tema importante e algo que está há muitos anos dentro dos estudos da humanidade, que seria a proporção áurea, né? A proporção áurea ela resulta em um número que pode expressar muitas coisas, muitos fenômenos da natureza, né? E essa proporção áurea é algo que vem desde a Grécia Antiga, não é? Vou fazer a leitura desse texto, né? É uma definição breve com alguns fatores históricos que envolvem esse fenômeno, né, da proporção áurea. Então, a proporção áurea ou número de ouro é uma constante algébrica denotada pela letra φ, em homenagem ao escultor Fídias, que a teria utilizado para conceber o Partenon. Então, o Partenon é uma grande construção grega que hoje encontra-se em ruínas e pode ser encontrado tais proporções áureas na própria dimensão da construção do Partenon, né? A questão da altura das colunas, a distância que existe entre uma coluna e outra. Então, toda a construção, a edificação do Partenon ela foi feita por base dessas proporções áureas, que seria uma proporção da própria natureza, né? O que isso vem trazendo para nós, né? É uma construção que está em harmonia com a própria natureza, não é? Não é apenas construir um algo para que tenha uma utilidade, né? É muito além disso. Eu vou construir algo, mas algo que esteja em harmonia com a natureza, algo que mantenha uma proporção natural que os próprios elementos que compõem a natureza o seguem, né? A história da proporção áurea remonta à Grécia Antiga com Euclides, que viveu 300 anos antes de Cristo. Em sua obra Os Elementos, já descrevia a divisão de uma linha em média e extrema razão. Dentro da proporção áurea, nós vamos ver a ideia onde existe um segmento de reta, uma linha, não é? E que eu consigo fracionar esse segmento de reta com duas proporções, então uma de média razão e uma de extrema razão, onde essas duas, né, esse segmento de reta eu fracionei em duas partes e existe uma proporção,
natural entre essas duas partes, né? O nosso corpo humano, ele apresenta tais proporções como, por exemplo, o braço, né? Eu tenho um comprimento total do meu braço, né, que iria desde o meu ombro até a ponta dos meus dedos, mas existe uma proporção distinta, né, do meu antebraço para o meu braço com a minha mão. Então existe uma proporção natural que dimensiona isso, né? E quando Euclides, em Os Elementos, já descreve tudo isso, a gente já deve partir do pressuposto que tais estudos eles já eram feitos desde antes do próprio Euclides, né? Euclides foi o primeiro a organizar isso e a realmente tomar nota, realmente pôr em um livro tal entendimento, né? E aí essa questão, né, de Euclides e uma linha média e uma linha de extrema razão é essencial à proporção áurea. Esse tema é muito fácil, caso alguém tenha um pouco mais de curiosidade, procurar no Google mesmo, vai encontrar bastante informação, vai ver bastante imagens, né, que exemplificam a proporção áurea. Ela é muito mais fácil de ser compreendida através de imagens do que por um fator matemático, que eu até mesmo preferi não trazer aqui, porque é um pouquinho confuso essa explicação. Visualmente é mais fácil de entendê-lo, né? Desde a antiguidade, a proporção áurea é usada na arte. É frequentemente notada em pinturas da época renascentista, né? Então, dentro de pinturas renascentistas, novamente, faça uma pesquisa, você vai observar que existem várias pinturas que mantêm essa proporção áurea, né? Junto da proporção áurea vem a própria lei de Fibonacci, né? Ele cria uma espiral, a proporção áurea, assim como o Fibonacci cria uma espiral, né? E é muito comum ver essa espiral, vê-la de uma forma oculta, né? Impressa em muitas obras de arte, esculturas, pinturas, né? Existe muita imagem que vocês podem encontrar facilmente, exemplificando isso, né? O próprio Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci ele foi construído dentro dessas proporções áureas, né? Continuando, a construção de um pentagrama é obtido através desta proporção. Então, um pentagrama, nós temos a construção de um pentágono, né? Um pentágono seria uma forma geométrica composta de 5 lados iguais, né? E o pentagrama seria a extensão dessas linhas, né? Onde no momento que elas se tocam, elas formam uma estrela, né? Uma estrela de 5 pontas. Dentro dessa estrela de 5 pontas está contido o pentágono. A proporção do braço de cada braço da estrela com o próprio pentágono, isso constrói essa proporção áurea também, tá? Quando Pitágoras descobriu que as proporções do pentagrama eram a proporção áurea, tornou esse símbolo estrelado como a representação da Irmandade Pitagórica, ou Escola Pitagórica. Este era um dos motivos que levava Pitágoras a dizer que tudo é número, ou seja, a natureza segue padrões matemáticos. Então, realmente, dentro da própria história, né, pode-se observar que o símbolo da escola pitagórica, né, ou da Irmandade Pitagórica, o símbolo que eles utilizavam, né, para denominar esse próprio grupo era o pentagrama, né? Era essa estrela de 5 pontas devido aos seus próprios fenômenos, né? Óbvio, o pentagrama em si ele representa muito mais do que essa própria proporção áurea, ele tem um simbolismo muito maior do que isso, mas é uma das formas, né, de observar como a matemática pode exemplificar tudo, né, pode explicar tudo. Na natureza, esses padrões podem ser observados no crescimento de plantas, na forma das conchas, como a espécie do Nautilus,
na estrutura das hélices do DNA e até mesmo nas proporções do corpo humano. Essa espiral é também observada em formações naturais como galáxias e furacões. Então, como eu falei, a proporção áurea, você consegue criar um padrão de uma espiral, né, através dela. E essa proporção do espiral ela é realmente encontrada em vários fenômenos da natureza, né? Formação de plantas, formação de animais, formação de galáxias, formação dos furacões, né? Ela é realmente um padrão natural da própria natureza. Esses estudos nunca foram esquecidos, mas foram fortemente renovados através do matemático Leonardo Fibonacci, nascido em 1170 e fez sua passagem em 1250, que nos deixou como legado a sua sequência numérica, que consiste em uma sucessão de números, tais que, definindo os dois primeiros números da sequência como 0 e 1, os números seguintes serão obtidos por meio da soma dos seus dois números antecessores. Aqui entra um pouquinho do fator matemático que envolve essa sequência de Fibonacci, né? Não quis me aprofundar também aqui nessa parte matemática, porque realmente acaba levando a equações, acaba levando a pontos que realmente demandam de uma certa técnica matemática, mas essa sequência de Fibonacci você pode facilmente compreendê-la também através de imagens e se encontra com vastidão na internet todas essas imagens para que se tenha um melhor entendimento do que se fala, tá? As sequências que compõem esse número de Fibonacci são 0 e 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e por aí segue, né? Existe uma proporção de crescimento escalonado. A razão desses números podem ser representadas por triângulos áureos na proporção de 2 para 1, de retângulos áureos na proporção de 2 para 1. Então, eu posso imaginar primeiramente um retângulo, né? Esse retângulo ele possui a dimensão de 2 para 1. Eu tenho um segundo retângulo que ele possui o tamanho de 3 para 2, então existe um crescimento exponencial de um retângulo para o outro. Esses são chamados retângulos áureos por causa dessa dimensão, né, essa proporção que eles possuem. A construção, né, onde eu vou unificando um retângulo de 2 para 1, um de 3 para 2, um de 5 para 3, um de 8 para 5, eu vou construindo esse retângulo de uma forma em que uma espiral vai se formar naturalmente dos vértices destes retângulos, né? E assim sendo, seguindo um crescimento infinito. Essa razão matemática de Fibonacci encontra em acordo com a proporção áurea. Então, o Fibonacci ele organizou de uma nova forma, né? Esse estudo da proporção áurea, óbvio, da estudo de Fibonacci, no caso, ele se estende a uma complexidade muito além do que apenas isso que eu trouxe aqui para vocês. Assim como o estudo da proporção áurea ele se estende a algo muito além disso também, tá? Isso é uma pequena nota, um pequeno parênteses para trazer esses dois temas que fazem parte de estudos da matemática em si, né? Que demonstram o quê? Como a natureza está em concordância com os números, né? O objetivo principal é esse, é que a gente possa analisar a matemática dentro da própria natureza, né? Isso nos traz uma percepção diferenciada, porque analisar a natureza, ela é, além de eu simplesmente observar o que está acontecendo, observar os animais, ver uma árvore, não, é realmente trazer uma compreensão do que a própria natureza é. E a matemática, como ela é algo que trabalha com números,
É interessante porque nós podemos utilizar do nosso mental concreto para racionalizar sobre isso, não é? Então, no momento em que eu consigo racionalizar sobre o que os números são, eu tenho a oportunidade de ir um pouquinho além disso. Eu tenho a oportunidade de começar a abstrair um pouquinho sobre o que os números são. No momento em que eu posso entender a criação, né? No momento em que eu posso observar uma planta que ela assume naturalmente o formato dessa espiral que está em acordo com a proporção áurea, e eu já posso abstrair um pouquinho sobre os números, eu posso, de acordo com a minha gramatura, de acordo com o meu nível de percepção, eu posso entender um pouquinho sobre a constituição daquela própria planta, sobre o que existe por trás do crescimento dessa planta. O que faz com que essa planta cresça? O que faz com que essa planta assuma essa própria forma? Nesse momento, o meu racional ele deixa de trabalhar, né? Eu passo a paro de julgar matematicamente a formação dessa planta e começo a tentar entender o que existe por trás dessa planta, o que está oculto por trás dessa planta, o que a mantém viva, né? Isso permeia um pouco do que era o fascínio, né? Do que a história nos conta, né? Do que a história nos contou sobre o fascínio que Pitágoras tinha sobre os números. Não somente Pitágoras, eu tenho citado ele aqui bastante, por ser uma figura de muita proeminência, né? Mas muitos outros se fascinaram com a matemática e puderam vislumbrar um pouquinho do que existe além da matéria, né? E coisas que a própria matemática pode me levar a compreender. Então esse foi o texto para exemplificar um pouquinho sobre a proporção áurea e para que a gente possa ver que, de fato, a matemática ela compõe a própria natureza, ou melhor dizendo, a natureza ela é criada por um próprio fator matemático, de certa forma, não é? Mas matemática, é óbvio, é importante nós não pensarmos. Quando eu falo de matemática aqui, é não pensarmos na matemática que a gente aprendeu na escola, de uma coisa simplória, porque isso seria a versão profana da matemática, né? Essa versão profana da matemática é que ela vai trabalhar com essa questão realmente quantitativa, onde eu uso a matemática para somar 1 mais 1 e ter o resultado de 2, ou para executar um cálculo mais complexo, como a fórmula de Bhaskara, e poder chegar a encontrar o resultado do A, né? Meu objetivo aqui não é esse. É realmente olhar para essa matemática oculta, né? Essa matemática oculta que realmente trabalha por trás de toda a criação, né? De toda a manifestação. De novo, como Galileu disse, não é? Que a matemática é a linguagem com a qual Deus escreveu o universo. Dando continuidade em tudo que eu separei aqui, a história dos números, né? A história dos números ela também é um fator importante, porque aqui eu começo a entrar na própria questão do simbolismo, né? O símbolo que compõe um número, tá? Nós já temos bem formulado dentro de nossa mente o que é o número 1, né? Falo do número 1, eu penso como é o número 1, né? Como eu o escrevo. O número 2 tem a forma de sua grafia. Essa própria questão da grafia do número ele já é um símbolo, né? Já é um símbolo. A construção do número 3, né? Eu vou lá e escrevo o número 3, eu estou construindo o número 3, eu estou fazendo um símbolo que representa o número 3 para mim. Só que o número 3 ele não é aquele símbolo. Aquele símbolo é algo que eu uso para exemplificar de certa forma, bem limitada, o arquétipo do que o número 3 é, né? Então, dentro da história dos números, eu tenho essa palavra algarismo, né?
O algarismo que nós utilizamos seriam números arábicos, né? Os números que nós utilizamos hoje são os números que nós conhecemos e são números arábicos. Existem algumas dificuldades realmente de distinguir se esse número ele foi criado, né, por grupos arábicos ou se eles foram adaptados, tá, dos números indianos. Não existe uma concordância, né, dentro desses estudos, se realmente ele se espalhou, né, de um estudo arábico para o mundo todo, ou se ele é fruto da própria Índia e foi adaptado para o contexto arábico, tá? Então, esses números que nós utilizamos hoje, essa construção dos números, eles têm as formas definidas por ângulos. Isso é um estudo muito interessante também de se fazer, né? Quando eu faço o número 1, né, no normal, no geral, óbvio, às vezes a gente constrói o número 1 apenas fazendo um risquinho, né? Só um pauzinho está representando o número 1. Mas a construção original dos números ela é um pouquinho diferente do que a que nós utilizamos hoje, né? Então o número 1 ele era formado, como muita gente ainda escreve hoje, né? Faz um risquinho bem pequenininho na parte superior, né? Eu faço um ângulo pequeno da esquerda para a direita e faço uma linha grande de cima para baixo, né? Então esse número 1 ele era formado por um único ângulo. Então eu tinha uma linhazinha lá em cima e uma linha para baixo. Eu tenho um ângulo, eu tenho duas retas. Uma reta longa, uma reta pequena, onde existe um ângulo entre as duas. O número 2, ele já era formado muito similar ao nosso Z, né? O Z que nós escrevemos hoje. Então eu faço uma linha reta em cima, na horizontal, uma linha na transversal de cima para baixo e mais uma linha horizontal da esquerda para a direita. Eu formo o número Z. O número 2, no passado, ele era representado da mesma forma. Nessa situação, eu crio dois ângulos, né? Eu tenho uma linha horizontal superior, uma linha transversal de cima para baixo e mais uma linha horizontal embaixo. Eu crio dois ângulos. O número 3, por sua vez, ele era formado por três ângulos também, né? Então é como se eu tivesse uma sucessão de linhas, né? É quase como se eu fosse escrever um E de uma forma quadrada, né? Só que escrevendo isso de uma forma meio triangular, assim, né? Eu faço um triângulo e outro segundo triângulo embaixo. Então eu criava três ângulos. Também não é nada muito difícil de você encontrar fazendo uma breve pesquisa na internet, mas basicamente esses algarismos que a gente tem hoje, né, esses números que nós utilizamos hoje, eles têm essa procedência. Então o número 1 ele era formado por um ângulo, o número 2 por dois ângulos, o número 3 por três ângulos, o 4 por quatro ângulos e assim até o 9, tá? Isso a gente está falando um pouquinho, né, da construção do símbolo que representa o número, né? Mais adiante, nós vamos falar também sobre essa questão dos ângulos, né? Eu resolvi trazer esse tema justamente porque no futuro nós vamos falar sobre ângulos e a importância que os ângulos têm quando nós falamos de símbolos mesmo, né? De símbolos mesmo. O latim medieval, algorismos, deriva do árabe, alcoarismes, natural de carisme, alcunha de Abu Jafar Mohammed Abin Musa. Possivelmente a forma em que eu falei não está correta, né? Mas vemos aqui essa palavra, a própria palavra algarismo, ela tem uma origem árabe, né? A palavra algarismo, né, vindo do latim, de algorismos, ela deriva do árabe, al-carisme, né, que seria natural de carisma.
Tudo isso são coisas que acabam levando alguns estudiosos, alguns matemáticos e alguns historiadores a dizer que os números que utilizamos hoje em dia são frutos dessa linhagem árabe, tá? Bom, quanto à construção em si, né, construção de formas, construção de números, explicação de ângulos, como já dito, vamos tratar em temas futuros, tá? O intento de hoje é fazer uma breve apresentação do que representa a numerologia antes de nós entrarmos profundamente nos simbolismos, né, de números, de símbolos e de formas, certo? Vou falar um pouquinho sobre a sequência numérica, tá? Sequência numérica e a construção de um número, né? Então, se eu penso em uma sequência numérica, né? Sequência numérica básica, né? O que realmente vai ser pertinente a um estudo da numerologia, né? Eu posso dividir a numerologia em duas formas diferentes, né? Eu posso trabalhar com um número, independente do número que seja. Aqui eu estou falando do número por um todo, né? Por exemplo, o ano que nós estamos hoje, o ano de 2025, ele é um número. Ele é um número por inteiro, 2025, 2025. Mas eu posso também abordar a numerologia de uma forma, né, que é onde a gente acaba se apoiando em uma numerologia mais mística em si, né? Mística sem misticismo, tá? É uma numerologia mais divina, onde eu fico apenas com os números de 0 a 9, né? Que são os números síntese, são os números que constroem todos os demais números, né? Então, essa sequência numérica que a gente pode, entre aspas, considerar mais importante, seria de 0 a 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que vem depois de 9, eles já são números compostos, né? O 10 ele já é um número composto do 1 e do 0. Ele tem uma importância também, ele tem um simbolismo também. Nós vamos tratar desse tema específico mais adiante sobre esses números compostos, né? Mas o valor de essência, o valor de mais profundo conhecimento que existe dentro do número são dos números simples, né? Seria essa sequência do 0 ao 9. Né? Então esse é um ponto importante, né? Para que a gente já entre em detalhe sobre a própria numerologia, né? Que isso seria a sequência dos números. Aí vem um outro ponto que é a construção dos números, né? O número em si, ele vai representar uma construção, né? O número ele é ele e todos os que estão atrás dele, né? Com exceção do 0 e do próprio 1, né? O 0 e o 1, eles são números que possuem uma concepção muito mais misteriosa, né? Muito mais profunda para que a gente possa entender. São os números de maior transcendentalismo, que eu poderia dizer, né? O número 0 e o número 1. Mas se eu falo, por exemplo, do número 2, o número 2 ele já possui uma construção, né? O que eu quero dizer com isso? O número 2, ele é ele e o seu anterior, né? Se eu pedir para uma pessoa conte até 2, o 0 ele pode suprimir, né? Não necessariamente. Se eu chegar para uma criança, né, e falar conte para mim até 2, ele pode suprimir o 0 ou não, né? Ele pode contar 0, 1, 2 ou pode contar só 1, 2. Aqui nós já vemos que o 2 ele é uma construção, ele já é uma construção numérica, porque antes do 2 existe o 1, né? Então eu tenho o 1 e o 2.
Apesar de o 2 ele ter um simbolismo único dele, né? O 2 ele representar um arquétipo único do 2, ele já é uma síntese de uma construção que partiu do 1 e foi transmitida para o 2. Se eu pegar o número 8, por exemplo, o número 8 ele já possui um valor de construção muito maior do que o número 2, porque ele já passou por muitas outras etapas. Eu posso pensar nos números como etapas, né? Nenhum número possui um valor superior ao outro. Cada número possui, eles possuem uma equiparência de valor arquetípico ou de valor de consciência, certo? Mas pensando num fator de construtivo, de desenvoltura, de evolução em si, o número 8 ele vai apresentar uma qualidade superior ao 2 por ele ter sido muito mais lapidado do que o próprio número 2, né? Então, de novo, chegando para essa criança e conte até 8, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número 8 ele vai ter a sua representação. O 8 ele possui o seu valor próprio de 8, mas ele carrega junto com ele, em segundo plano, o valor do 7, o valor do 6, o valor do 5, do 4, do 3, do 2 e do 1. Então essa construção do próprio número já leva para que a gente entenda que os números eles representam também uma própria escada evolutiva. Quanto maior o valor do número, mais adiantado, por mais etapas esse número já passou, mais adiantado na escada ele se encontra, né? Então isso é algo interessante também para que já seja apresentado, né? Como eu falei, tudo isso daqui vai ser aprofundado muito mais nos nossos encontros futuros, mas o número vai representar sempre isso, né? O seu próprio valor e o valor de todos aqueles que estão antes dele, tá? Outro tema, apenas a título de apresentação, tá? Que seriam o que seriam os números, né? Os números, como a gente já apresentou aqui, ele vai sempre representar uma sequência evolutiva. E de onde parte essa sequência evolutiva? Do número 1. O número 1 ele já vai representar a raiz existente de todos os outros números. O 0 ele é a raiz inexistente, mas o 1 ele já representa uma raiz da própria existência, né? Todos os números eles vão partir do número 1, né? Eu tenho o número 1 de uma forma unitária, tenho 1. Se eu possuir 4 números 1s, eu tenho o número 4, né? Então todos eles vão derivar desse próprio número 1. Então aqui vem um tema onde as próprias religiões e as filosofias acabam mergulhando, por realmente ser um tema de uma importância muito grande, né? Que seria a unidade e a multiplicidade, né? A multiplicidade, ela precisa partir de um algo, né? Então ela vai partir da unidade. E esse próprio uno se multiplicando em diversas formas diferentes, né? Esse próprio uno vai construindo coisas a mais partindo dele mesmo, né? Então ele tanto vai se desmembrando, né? Posso pensar nesse próprio uno se quebrando em duas partes iguais, né? Onde já não é mais um, são dois, mas esses dois, esses dois juntos, ele tem o valor de 1, né? Esses dois eles separados, eles podem não ter o mesmo valor do 1, mas eles possuem a mesma qualidade do 1. Eles são duas partes distintas de uma única coisa anterior,
apesar de eles não possuírem o mesmo valor individualmente, né, eles não possuem o mesmo valor do 1, mas eles possuem a mesma essência desse 1, a mesma qualidade do 1, né? E isso pode ser explicado como, por exemplo, eu pegar uma nota de 10 reais. Né? Eu tenho essa nota de 10 reais, ela possui um valor específico, ela possui o valor de 10 reais. Se eu trocar essa nota de 10 reais, se eu diluir essa nota de 10 reais em 10 moedas de R$ 1, ao invés de ter uma única coisa valendo 10 reais, eu passei a ter 10 coisas, cada uma valendo R$ 1. Essas 10 coisas juntas, né, eu continuo tendo 10 reais. Se eu tenho essas 10 moedas comigo. Possuindo essas 10 moedas comigo, eu permaneço tendo os meus próprios 10 reais. Só que elas separadamente, cada uma delas vale R$ 1. Ela vale uma décima parte daqueles 10 reais. Só que em essência, ele continua sendo o quê? Real. Né? Então eu tenho o 10 como um valor e o real como uma qualidade. Né? Então eu tenho 10 reais, 10 valor, real qualidade. Agora eu troquei esses 10 reais em 10 moedas de R$ 1. Vendo isoladamente uma moeda de R$ 1, ela possui o valor de 1, mas a qualidade de real. Se eu pegar todas essas 10 moedas e unificar, obviamente eu não tenho aquela nota de 10 reais, eu tenho 10 moedas. Só que elas juntas vão ter a somatória no valor de 10 e na qualidade de real. Né? Então essa seria a própria expressão, né? Uma forma muito simplória de explicar, né, essa questão da unidade para a multiplicidade. Né? De que forma que os números podem interpretar, como é que nós podemos utilizar os números para trazer uma compreensão de algo mais abstrato. Né? Entrando nesse tema da unidade à multiplicidade, eu vou fazer uma breve citação, tá? Essa citação ela encontra-se na revista Dharana Online, número 5, tá? Vocês podem facilmente encontrar essa revista online procurando na internet. Eu vou deixar a descrição certinha dela, vou deixar o título dela e o número dela na descrição desse material, tá? E essa citação ela é um artigo escrito pelo professor Henrique José de Souza, intitulado como O Mistério dos Números e dos Sons e das Cores. Então eu vou fazer uma leitura de alguns trechos que eu recortei desse artigo, tá? Abre aspas. A ciência dos números e a arte da vontade, já diziam os sacerdotes de Mênfis, são as duas chaves da magia, que abrem as portas do universo. O número não era considerado pelos antigos iniciados como uma quantidade abstrata, mas como a virtude intrínseca e ativa do Um Supremo. A origem da harmonia universal. A ciência dos números era a das forças vivas, das faculdades divinas em ação nos mundos e no homem, no macrocosmo e no microcosmo. De fato, se partimos da unidade para a diversidade, segundo nos ensina uma das instâncias de Dzyan, isso é, de que Deus se divide para realizar o supremo sacrifício. Logo deparamos com a tríplice manifestação. Já com os nomes que lhe dão as várias escolas filosóficas e religiosas. Como, por exemplo, vontade, sabedoria e atividade. Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas dos cristãos.
a Trimurti do esoterismo hindu: Brahma, o criador, Shiva, o destruidor, ou melhor, o transformador, e Vishnu, o conservador, como as forças centrífuga, centrípeta e equilibrante, e até nas 3 normas ou parcas mitológicas, Cloto, Laxi e Atropos, cuja primeira sustinha a roca e a segunda fazia girar o fuso e a última cortava o fio. Fecha aspas. Aqui nós já nos deparamos com algumas linhas, tanto filosóficas quanto religiosas, bem distintas, né? Bem distintas, eu falo, ao nosso ver simplório, né? Aqui, por exemplo, foi citado essa tríade que compõe o catolicismo, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa seria a Santíssima Trindade, né? Dentro do hinduísmo, nós nos deparamos com a Trimurti, que é constituída por Brahma, Vishnu e Shiva, né? Aqui nós já começamos a nos deparar como as religiões em si, elas sempre se apoiam dentro de um próprio simbolismo, e esse simbolismo sempre está envolto pelos mistérios dos números, né? São pontos incomuns não somente dessas duas religiões, mas em diversas outras, né? Diversas outras religiões vão adotar essas figuras em que possui uma trindade que constrói, mantém e destrói o sistema, né? Ou uma trindade onde vai representar alguém que pensou, alguém que criou e alguém que utilizou de tudo isso, né? E o interessante é que essa trindade em si, ela, apesar de ser algo trino, né, ser algo composto por 3 figuras distintas, essas 3 figuras distintas representam uma única coisa, né? Então, voltando ao que nós já conversamos um pouquinho, nós temos essa figura do 1 que constrói todos os demais números, né? O 1 sendo algo que se multiplica, né? algo que se divide, se fraciona para a construção de um algo maior, né? Então, essas figuras, né? Por exemplo, de Brahma, Vishnu e Shiva, se pegarmos dentro da tradição hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, eles são 3 manifestações de um único ser que seria um ser imanifestado, né? Brahma, Vishnu e Shiva, eles são 3 facetas vindas de Vishnu Narayana, né? Então, Vishnu Narayana, ele se multiplica em Brahma, Vishnu e Shiva, ou se divide em Brahma, Vishnu e Shiva, para a construção de um algo maior, que seria, esse algo maior seria ou não esse universo ao qual nós vivemos, né? E um outro ponto que eu considero importante enfatizar aqui também no início do texto, né? Onde foi dito, né? Os números não eram considerados pelos antigos iniciados como uma quantidade abstrata. Então, como eu falei, apesar de a gente utilizar os números ordinariamente apenas para contar algo, eles representam realmente um algo muito superior. Eles não representam simplesmente uma potência que eu tenho apenas para quantificar algo, né? Mas, recapitulando, mas como a virtude intrínseca e ativa do Um Supremo, né? Então, cada número ele vai representar uma faceta do Um Supremo.
Cada número ele vai representar uma parcela do arquétipo do Um Supremo, né? Então, voltamos àquele exemplo dos próprios 10 reais, né? Onde eu tenho o valor com 10 e a qualidade ou virtude no real, né? Cada um desses R$ 1 vai representar uma parcela dos 10 reais. Então, cada número ele vai representar uma parcela desse próprio Um Supremo. Mais adiante, no mesmo artigo, ele segue com, abre aspas, com essa tríplice manifestação, tudo evolui através do setenário, produzindo os refinamentos infinitos da matéria imponderável, a razão, portanto, da multiplicidade das coisas e, desde logo, o fenômeno dos sons e das cores. Tal como na arte musical, harmonia, melodia e ritmo, através das 7 notas da escala. De fato, nos números, nos sons e nas cores estão contidos os grandes mistérios da vida. É como se disséssemos que números, sons e cores nada mais são do que um fenômeno transcendentalíssimo produzido pela repercussão ou eco, abre parênteses, vibração, portanto, fecha parênteses, da palavra ou verbo, através dos vários estados da matéria, cada vez mais densos, até chegar ao que conhecemos como o nome de matéria física, ou mundo que lhe é correspondente. Fecha aspas. Aqui já nos deparamos com um segundo número que possui um simbolismo e uma importância indescritível, que seria o próprio número 7, né? Bom, no comecinho, professor Henrique José de Souza, né, nesse trecho recortado de seu artigo, ele diz, né, com essa tríplice manifestação, tudo evolui através do setenário. Fecha aspas. Então nós vimos que esse trino, essa trindade, ele partiu do uno. Né? Então eu tenho o uno, eu tenho a trindade, e dessa trindade se manifesta o setenário. Né? Essa trindade, quando ele se unifica, eles retornam a ser o uno. Né? Então aí vem um termo muito utilizado dentro da teosofia, que seria o uno-trino. Né? O uno-trino seria essa unidade que se divide em 3 parcelas, né? cada uma como uma figura distinta, mas que elas representam esse próprio uno. Né? Quando elas se unificam novamente, elas retornam a ser esse próprio uno. Mas não unificados são 3 parcelas distintas desse uno. Né? Dessa tríplice manifestação, tudo evolui através do setenário. Então, o setenário ele acaba sendo um produto da própria trindade. Né? E o setenário é o que pode promover a evolução, é o que constrói tudo. Né? Tudo acaba evoluindo a partir dessa forma, desse aspecto trino. Né? Do aspecto trino sai o setenário e tudo evolui a partir desse próprio setenário. Um tema muito interessante para nossa reflexão, o que foi citado nesse próprio artigo, é a questão do som. Né? O som, muitos músicos acabam considerando que existem 12 notas, né? Existem 12 notas. São 7 notas principais e outras 5 notas que são compostas pelos sustenidos e bemóis. Mas como tom, quando falamos de tom, existem apenas 7 tons, né? Que é o
e 5, eles acabam sendo uma variação desses 7 tons principais. Bom, por esse contexto da própria música, contexto musical, ele necessita de uma trindade também. Esse fator musical ele necessita de três tipos distintos de manifestação, que seriam a harmonia, a melodia e o ritmo. Então, dentro da própria música, eu tenho uma trindade manifestada: harmonia, melodia e ritmo. Cada qual fazendo o seu trabalho, né? Cada qual possui a sua tarefa distinta dentro da própria música. Só que a música ela só vai evoluir através deste setenário. A música se manifesta pela trindade, mas ela apenas evolui, ela apenas se desenvolve através deste setenário, que seriam as notas, seriam esses 7 tons. E tudo isso é proveniente do uno. E qual seria esse uno dentro da música? O som. Então eu posso interpretar de que maneira? Isso, obviamente, de uma forma muito simplória e humilde. O som, ele se manifesta através de harmonia, melodia e ritmo. E evolui através das 7 notas musicais. Isso acaba nos trazendo algumas reflexões, não somente para a parte do número, mas também para a parte das próprias cores, né? São 7 as cores principais, as cores que compõem o arco-íris. Mas todas essas 7 cores, elas são fracionadas da luz branca, né? A luz que sai do Sol, ela é uma luz que tem não possuiria, teoricamente, uma coloração, ela seria branca. Mas ela basicamente acaba se decompondo em 7 cores distintas e acaba construindo um algo diferente, né? Aqui nós vemos uma construção, né, dos números sendo apresentados de uma nova forma para a gente. Nós temos o uno, temos o trino e temos o sétuplo, né? Então nós temos essa unidade, essa trindade, essa septuplicidade, onde cada qual vai exercer uma função diferente, e que o resultado de tudo isso acaba criando o mundo em que nós vivemos. Então daí a própria expressão, né, onde tudo é matemática, tudo é número. A matemática criou o universo. Deus se expressa através da matemática, né? Porque tudo acaba seguindo uma certa lei fundamental, e que nós podemos utilizar a matemática de uma forma abstrata para chegar a algumas dessas compreensões. Dando continuidade em alguns outros temas que eu acho importante nós desenvolvermos nesse primeiro contato, tá? Eu já falei um pouquinho sobre essa questão, né, dessa sequência do 0 até o 9, né, a importância que o 0 até o 9 ele tem para nós, né? Então eles vão representar uma construção mais elevada dos números, né? Como eu falei, o número 10 ele tem uma real importância, só que o número 10 ele já é formado por 2 números, né? Se eu vou para a raiz, se eu chego em um único número, se eu chego em um número síntese de tudo aquilo que eu estou observando,
eu estou mais próximo de algo de valor elevado, tá? Então existe essa sequência numérica que é a principal, onde nós vamos estudar, tá? Que é essa sequência do 0 até o 9. Mas vamos tratar também um pouco sobre os próprios números como um todo, né? A construção total dos números, né? Vamos falar de alguns números compostos também. Quando falamos de números compostos, existe algo importante que a gente conheça, que é a redução numeral, né? A redução numeral basicamente consiste em eu somar todos os números até eu obter um único dígito. Vou tomar, por exemplo, o ano que nós estamos vivendo, o ano de 2025. Né? Nesse ano de 2025, ele é composto pelo número 2, 0, 2 e 5. Essa redução numeral eu vou fazer o quê? Eu vou somar 2 mais 0 mais 2 mais 5. 2 mais 0, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. Nessa situação eu já obtive um número final, né? Eu já obtive um número que ele representa um único dígito, né? Que seria o número 9. Então, dentro dessa redução numeral, eu vou encontrar que o ano 2025, o ano ao qual estamos vivendo, ele é um número que ele está carregado pelo esse arquétipo, pela mancia do número 9. Né? Então, isso seria essa redução numeral, algo muito importante para que a gente tenha conhecimento e venha aplicar na nossa vida num futuro breve. Esse outro tema eu não vou me aprofundar muito, é mais a título de curiosidade, né? A questão dos números dentro dos estudos cabalísticos. Muita coisa ela acaba tendo certas similaridades, tá? Dessa numerologia a qual nós vamos tratar, mas a numerologia cabalística ela acaba se adentrando de formas um pouquinho diferentes, né? Vai ter alguns simbolismos diferentes para os números, eles acaba sendo abordado outros números, além do número do 0 até o 9 mesmo, né? E o que é interessante dentro dos estudos cabalísticos é que não existe números, né? Dentro da própria construção hebraica, o próprio alfabeto hebraico ele representa números, né? A letra A ela possui um valor, né? A letra Aleph ela possui um valor, que é o valor 1. A letra Beit, que seria a segunda letra do alfabeto hebraico, ela possui um valor de número 2. Então, as 22 principais letras do alfabeto hebraico, essas 22 principais letras, elas possuem cada qual um valor numérico. Então, a própria numerologia cabalística ela está apoiada junto com as letras do alfabeto hebraico. Então, dentro dos estudos mais profundos, dentro dos estudos cabalísticos, as próprias escrituras, né, tudo aquilo que é escrito dentro do próprio alfabeto hebraico, ele é traduzido para números também. Eu não fico apenas com a interpretação da escrita, mas eu devo abordar também a interpretação numerológica que essa escrita possui, né? E aí nós entramos em alguns fenômenos de grande valor dentro dos próprios estudos cabalísticos, né? Óbvio, isso não é o nosso tema de desenvolvimento aqui, é mais uma citação para que a gente entenda que dentro da própria Cabala a numerologia ela é muito utilizada. Ela é uma numerologia que tem alguns pontos bem particulares dentro da própria Cabala, né? Mas é algo de grandíssimo valor também para nós. Daqui nós já estamos na reta final dessa apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre Pitágoras, tá?
Então, Pitágoras foi um matemático místico, nascido em 570 antes de Cristo, teve o seu recolhimento 495 antes de Cristo, não teve uma vida teve uma vida muito dedicada a estudos e a fenômenos que envolviam a própria matemática, né? E Pitágoras teve uma importância histórica muito grande, né? A gente tem, tem conhecimento de Pitágoras muito superficial. A gente ouve um pouquinho falar de Pitágoras por causa do Teorema de Pitágoras, onde a gente aprende a calcular triângulos e tudo mais. Só que tudo o que Pitágoras se dedicou foi algo muito além disso, né? Eu preparei também aqui de Pitágoras algum texto que eu vou ler um pouquinho e farei alguns comentários, né? Então, o nome de Pitágoras ele vem do grego Pítios, outro nome do deus Apolo. Então, o próprio nome de Pitágoras ele é uma variante do nome do deus Apolo, né? O deus Apolo ele era o deus responsável por trazer o sol, né? O deus do sol, ou o próprio deus responsável por trazer o sol ao céu. Então nós já temos aí um grande simbolismo, né? Pois o próprio sol ele vai representar essa luz, né? Essa luz espiritual, a luz da consciência, ou a própria manifestação de Deus, poderíamos dizer assim, né? Então Pitágoras ele vem como realmente um grande ser para a face da Terra, né? Um ser que é uma própria manifestação de Apolo na Terra, o seu próprio nome já carrega esse valor, né? Prosseguindo, Pitágoras foi filósofo e matemático grego jônico, acreditado como fundador da escola pitagórica. Nasceu na ilha de Samos e viajou pelo Egito e pela Grécia. Em 520 a.C., voltou a Samos. Cerca de 530 a.C., mudou-se para Crotona, na Magna Grécia. Então, Pitágoras ele teve toda essa fundamentação, ele passou por diversos tipos de estudos, diversos tipos de ensinamentos diferenciados. Pitágoras esteve no Egito, aprendendo com os grandes sábios egípcios, né? E muita coisa ele trouxe do Egito para a própria Grécia, né? A fundação da escola pitagórica ou a Irmandade Pitagórica foi uma corrente esotérica fundada por Pitágoras na Grécia Antiga. Ela combinava linhas de ciência tais como a matemática, a filosofia, a astronomia e espiritualidade. Tudo partindo do contexto profano ao divino e do divino ao profano. Pitágoras ensinava que os números eram a essência de todas as coisas. A escola pitagórica ela é muitas vezes citada realmente como uma corrente filosófica ou uma corrente de estudos matemáticos, mas ela realmente se estendia a algo muito além de tudo isso, né? A escola pitagórica ela era realmente uma escola de iniciação, ela era uma escola de nível esotérico, onde Pitágoras transmitia aos seus discípulos, né, toda essa iniciação pela qual ele passou no Egito, em diversos outros lugares por onde ele esteve, né? Dentro, né, esse grupo que frequentava a escola pitagórica era chamado de os pitagóricos e defendiam ideias como o universo matemático, né? Eles diziam que tudo no cosmos podia ser explicado por relações numéricas e geométricas.
Nós vemos isso dentro do âmbito da física, né? A física ela realmente busca entender as coisas de uma forma matemática. Então, através da Newton, por exemplo, né, com a sua lei da gravitação universal, ele pôde explicar todo o movimento dos planetas, através de expressões matemáticas. Então, isso é uma forma de nós concordarmos com uma desses estudos ao qual os pitagóricos se dedicavam, né, do universo matemático, onde realmente tudo poderia ser explicado através de relações numéricas geométricas, né? Todos os estudos que a NASA precisa fazer para enviar uma sonda para a Lua, ou para monitorar a passagem de um asteroide ou qualquer outra coisa assim, ele é apoiado em cima de fundamentações matemáticas, de fundamentações de leis de física, né? Outro ponto importante dentro da escola pitagórica era a transmigração das almas. Então, eles acreditavam na reencarnação e na purificação espiritual através do conhecimento. Então, a transmigração das almas, ele entra dentro desse ponto da reencarnação. Não vai ser o nosso tema, não vai ser o nosso ponto de objeto aqui, principalmente, né? Mas trazendo um conceito que fazia parte do meio pitagórico, né? Então, esse processo da reencarnação, ele seria algo de grande importância e algo que deve ser passado com o intuito da purificação espiritual, né? E como que essa elevação, purificação ou elevação, né? Como que essa elevação espiritual ela se dá? Através do próprio conhecimento, né? Mas nós não devemos pensar aqui no conhecimento com o acúmulo de informações, mas sim com o desenvolvimento da sabedoria, o desenvolvimento dessa própria sabedoria, né? Eu desenvolvo um nível de compreensão, eu começo a crescer, eu começo a me desenvolver. Quanto maior a minha consciência, quanto maior a minha sabedoria, maior liberdade eu tenho, então maior liberdade eu vou dando para o meu espírito, né? E a minha evolução ela vai se dando paulatinamente de acordo com o que eu vou ganhando esse nível de sabedoria superior, né? Eu preciso ir além de simplesmente acumular informações. Eu preciso assimilar essas informações em mim, né? Outro tema seria o tema do próprio dualismo, né? Diferenciavam o mundo material, imperfeito e imutável, do mundo imaterial, das verdades eternas. Então aqui nós já entramos em um outro conceito, né? Um conceito que faz muito parte da busca, né? Dentro do próprio budismo, né? Essa questão do dualismo, onde eu devo entender que existe um mundo material e um mundo imaterial. Existe um mundo físico e um mundo extrafísico, né? Não necessariamente um mundo espiritual, mas um mundo que está além dessa matéria física, né? E tudo que eu tenho aqui dentro desse mundo material, tudo que faz parte de um meio mutável e imperfeito, faz parte disso que está correlacionado com a matéria. O único ponto onde eu vou encontrar a verdade, o único ponto em que eu vou encontrar a perfeição, está dentro do próprio espiritual, né? Então, o que eu devo buscar? Eu devo buscar conceitos materiais, eu devo buscar um enriquecimento material, né? Ou eu devo buscar um crescimento da verdade, um crescimento de fatores espirituais, sabendo que o que pertence à matéria é imperfeito e imutável, e aquilo que é verdade e é permanente, né? Seriam essas grandes verdades espirituais. Então, o próprio dualismo
que era abordado dentro das escolas pitagóricas trabalhavam com essa temática, né? E aqui nós entramos dentro de um outro ponto de uma mística muito grande que envolve essa escola iniciática pitagórica, que eram as harmonias das esferas. Então, o estudo da harmonia das esferas, eu vou ler um texto aqui, né? Eles postulavam que os corpos celestes se moviam de acordo com proporções matemáticas que criavam uma espécie de sinfonia cósmica. Bom, essa parte nós já sabemos atualmente que as proporções matemáticas elas realmente regem essa movimentação dos corpos celestes, né? Agora, qual é o ponto interessante que eles diziam aqui? Que essas proporções elas criavam uma espécie de sinfonia cósmica. Então nós podemos pensar que o movimento dos planetas, o movimento da galáxia, das galáxias, das estruturas universais, né? Todo esse movimento ele cria um som, ele cria essa sinfonia cósmica, né? E esse som ele é um som permanente em todo o universo, né? Pitágoras ensinava que a harmonia das esferas sustentava os planetas e as estrelas, se movendo de acordo com equações matemáticas que correspondem às notas musicais, e portanto produzem uma sinfonia inaudível. Segundo Porfírio, Pitágoras ensinou que as 7 musas eram, na verdade, os 7 planetas cantando juntos, em seu diálogo filosófico protréptico e Aristóteles, diz por seu duplo literário. Quando perguntaram a Pitágoras por que os seres humanos existem, ele disse: para observar os céus. E costumava afirmar que ele próprio era um observador da natureza e que fora por isso que ele passou para a vida. Então, veja a importância dessa ideia, né, da harmonia das esferas. Dentro dessa ideia, eu tenho um som gerado por todos os corpos celestes, por todo o universo, por toda a galáxia. E esse som, ele é o que sustém o movimento de tudo aquilo que nós conhecemos e um dia podemos conhecer dentro do universo. Esse som é o que mantém tudo isso em movimento, tudo isso que mantém em harmonia, tá? Só que esse som, como ele é algo contínuo, ele é algo permanente em todos os cantos do universo manifestado, ele é inaudível para nós porque não há um ponto, não existe um contraste, né? Não existe um contraste deste som. Então é como se fosse uma nota permanente sendo tocada desde o início da criação e que nós não podemos o distinguir porque ele permeia todo o ambiente, não há nenhum contraste com ele. Isso é algo muito interessante porque indo novamente para a cultura hindu, não somente hindu, mas a cultura que envolve o Tibete e diversos outros países, existe esse tom do Om, né? Então é dito do Aum, né, que é o som criador, o som onde se manifestou tudo, e o Om, que é esse som que está mantendo tudo em funcionamento, né? Então, fazendo um parênteses, né, fazendo uma analogia entre esses duas vertentes de estudos, nós chegamos à conclusão que essa harmonia das esferas, ao qual Pitágoras ensinava, ele trata-se do próprio Om, né? Esse Om tocando continuamente, incessantemente, só que como ele é contínuo e não há nada que destoe com ele, nós não temos a capacidade de o ouvir, né? E o momento em que a gente consegue entoar esse Om
entoar um som que esteja em harmonia com essas mesmas esferas, com esse som das esferas, eu consigo me equilibrar com esse universo, eu consigo me equalizar com esse som natural. Então é uma forma ao qual eu consigo me unificar com o próprio universo. Só que para isso eu preciso emitir esse som com a mesma perfeição, na mesma nota, no mesmo tom, sem distinguir absolutamente nada. Né? No momento em que o som que eu pronuncio, o on que eu pronuncio, ele deixa de existir. Ninguém vai conseguir ouvir esse on que eu emiti, porque ele está no mesmo tom que a harmonia das esferas. Aqui eu fiz uma última ponto, né? Uma nota, né, como último ponto aqui, né, que vale lembrar que na época em que citamos, se dava o título de filósofo ou pensador para as pessoas que estudavam diversas áreas diferentes. O termo cientista, algo mais atual, não existia. Então, alguém dito como astrônomo, hoje, se encaixava nessa definição de filósofo. Tá? Então, quando fala, por exemplo, né, Pitágoras como um filósofo, é porque realmente o termo filósofo ele abrangia muitas outras coisas. Né? A própria filosofia em si era algo que não existia na época. Né? O termo filósofo não existia na época. Até separei uma outra nota que diz a própria palavra filosofia é atribuída à criação de Pitágoras. Né? Filosofia vem do grego philos, sofia. Philos, amor ou afeição, sofia, sabedoria ou conhecimento. Né? Então seria o amor à sabedoria, o amor ao conhecimento. Né? E a própria palavra filosofia ela é atribuída a Pitágoras. Então, na época em si, era dito como pensador, posteriormente como filósofo, pessoas que se dedicavam a muitos estudos diferentes, como matemática, como astronomia, como própria botânica. Né? Esses grupos eles acabavam sendo encaixados nesse meio da filosofia, e até mesmo próprios pensadores, próprias pessoas que abordavam realmente esse ponto muito mais voltado a um esoterismo, muito mais algo realmente material. Então isso foi uma breve apresentação, uma breve introdução do que seria a numerologia. Né? Muitos desses temas nós vamos recapitular nos próximos encontros. Eu espero que você tenha gostado e espero que esse trabalho possa, de alguma forma, contribuir para o seu crescimento. Agradeço a sua companhia e em breve nos encontramos na próxima aula.